Olá, tudo bom? Vamos falar hoje sobre tempo e energia e o paradigma, tá? O novo e o antigo. O que acontece muito é que muita gente ainda está com a cabeça em tempos passados, né? Pensam de forma superada. Então a gente vai passar aqui essa relação que é muito importante, a gente ter essa visão de como funciona nos dias de hoje, tá? Porque algumas coisas que a gente aprendeu não funciona mais. Então a gente vai falar aqui sobre esses paradigmas, tá? E eu coloquei essa tabela aqui para justamente facilitar para vocês também enxergarem enquanto eu estou falando, ok? Vamos lá. Então aqui é uma tabela onde eu indico aqui, né, o antigo paradigma e o novo paradigma, tá? Então no antigo paradigma, o que a gente precisava, né? Maximar o tempo, ou seja, a gente queria aproveitar o tempo de forma assim, utilizar ele o máximo, não é? Muita gente ainda hoje não pensa assim, eu preciso aproveitar no seguinte, trabalhando o máximo de tempo possível, né? E a gente sabe que não é bem isso. O que a gente precisa fazer é maximizar as nossas energias para a gente fazer do tempo o que for necessário, tá? E ganhar tempo com isso, fazer com que sobre tempo, na verdade, né? Oposto de antes, utilizar todo o tempo. Então a gente vai através da energia, né? Ou seja, ter saúde, mente, espírito forte para que a gente tenha uma boa energia e tenha produtividade, ok? Depois nós temos aqui, ó, na parte aqui do antigo, né? Evitar o estresse, tá? Então todo mundo fala, não, a gente precisa evitar o estresse. Isso é coisa superada, tá? O estresse faz bem, quando você sabe aproveitá-lo, tá? Então, por exemplo, até mesmo quando a gente vai fazer, né, academia, por exemplo, a gente tem que estressar o nosso corpo para que a gente desenvolva, né? Então a mente é a mesma coisa, você tem que estressar muitas vezes a sua mente para ampliar a sua capacidade, tá? Então busque o estresse, ou seja, quando estiver fazendo alguma coisa, dê o máximo até se estressar, tá? Porque aí sim você está utilizando toda a sua capacidade, ok? Vamos lá. A vida é uma maratona contínua, ok? Esse é o antigo paradigma, né? O que hoje a gente tem que pensar? A vida é uma série de 100 metros alternada, ou seja, né? É muito melhor você ter grandes lances, né? Usar tua energia máxima, chegar ao estresse e depois descansar e voltar com tudo novamente, é muito melhor do que fazer, né, essa maratona contínua, de você ser aquele mais ou menos a vida toda, porque você não chegou no estresse, você não chega no máximo. Então procure fazer, né, aquele lance rápido, que se você dá o máximo, você vai cansar, mas você vai ficar muito mais satisfeito, você vai ter muito mais resultado, eu te garanto. Pode contar com isso. Outra coisa, oscilação é tempo perdido, tá? E o novo paradigma, oscilação é vital. É mais ou menos isso que a gente já falou, tá? Então, a gente fala hoje em dia, né, da resiliência. Tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque é o seguinte, a gente precisa sair da zona de conforto, tá? Ou seja, a gente precisa oscilar. A gente sai da zona de conforto, enfrenta os medos, a gente precisa ter coragem, tá? E isso é vital para a vida. Tá? Então, aquelas pessoas que ficam, né, só sem oscilar, que é a visão antiga, né, ficam naquela mesmice, ela não tem o mesmo sucesso, ok? Vamos continuar aqui. Propósito, né? No caso aqui, o novo propósito, né, o novo paradigma. O propósito são valores que motivam, valores de vida, né? O propósito da nossa vida, né? A pessoa fala assim hoje, isso é que tem que motivar. Antigamente era ganho de dinheiro, dinheiro que motiva. E aí as pessoas começaram a ficar infelizes, tá? Então, para a sua felicidade é você realizar aquilo que você gosta, o seu propósito de vida. Então, esses valores são os novos valores desse paradigma que a gente tem, né, do tempo e energia, ok? Vamos lá, vamos continuar. Autodisciplina é a regra, tá? Isso é antigo, tá? E agora nós temos rituais são a regra. Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Autodisciplina, antes, né, antiga, era o seguinte, você fazer exatamente tudo igual, do mesmo jeito, tá? E através, né, dos nossos rituais, hoje em dia, com o novo paradigma, a gente pode ter rituais, por exemplo, de se alimentar bem, de fazer exercício, de estudar,
mais com a sua disciplina, no sentido assim, são rotinas e não a mesmice. Você vai ter lances diferentes que vão te gerar criatividade, oportunidades novas, tá? Por isso que a gente diz que é o ritual e não aquela disciplina onde você vai estar fazendo sempre igual, ok? Vamos lá? Então vamos para essa última dica aqui, ó, né? O poder do equilíbrio. Isso era uma regra antiga, né? Hoje a gente tem o poder do engajamento total. É mais ou menos o que a gente falou aqui em cima, ó. A gente, na verdade, pensava muito, né? Faço tudo no equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa equilibrada, né? Mas hoje a gente percebe que a gente tem que ter grandes lances, a gente tem que dar o máximo, né, durante aquele período que você está executando algo, para que você tenha um resultado máximo, tá? E aí você vai descansar. Então você pode ter um equilíbrio, assim, vamos dizer assim, de forma geral, né? Assim, no dia inteiro, durante o dia inteiro, mas não equilíbrio a todo momento, né? Você vai ter um equilíbrio no sentido assim, você vai dar o máximo, vai se estressar e vai descansar, vai se alimentar, né? E aí você volta a dar o seu máximo, porque através da alimentação, da boa respiração, né, que também é o alimento, o oxigênio, tá? E também, né, do sono, tá? Que é tão importante, é a hora da recuperação, da sua recuperação, do seu bem-estar. Então aí sim, você vai dar o máximo, tá? Então é um equilíbrio diferente daquele equilíbrio que se pensava há um tempo atrás. Entendeu? Gostou? Achou interessante? Comente aqui, faça o seu joinha e até o próximo vídeo.